Fala rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês o jogo no qual a gente vai desenvolver no curso de desenvolvimento dos jogos da UFMT do Media Lab. Então basicamente o joguinho é esse, eu vou fazer uma breve introdução aqui e aí a gente vai prosseguir para o curso, ok? Então o jogo é basicamente esse, ele é um jogo 2.5D, no qual ele é em turnos, né? Então vai ficar vindo inimigos durante turnos e você vai ter que ficar matando os inimigos turno a turno que vão ficar vindo aí em busca da sua derrota, beleza? Então basicamente o joguinho é esse e aí eu vou fazer toda a introdução aqui do curso para vocês agora, ok? Então eu vou voltar aqui para o menu e eu vou fechar o jogo. O curso está sendo proporcionado pelo canal do Media Lab da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. Então se vocês digitarem aí ufmt.com.br, né, e o canal do Media Lab no Instagram, ou pesquisar Media Lab, vai aparecer e é esse aqui, ó, o Instagram do UFMT, né, do Media Lab, no caso do UFMT. Beleza? Então aí quem quiser seguir, saber mais, eles oferecem vários webinars e coisas extras aí sobre programação e desenvolvimento. Material de apoio para o curso. Então, material de apoio para o curso eu vou disponibilizar também, mas basicamente tem aqui os slides do curso. Então, existe aqui vários slides, como por exemplo, o que eu fiz na aula. Então, temos a apresentação pessoal minha aqui, no caso, né? Então, a gente tem aqui todos os slides do curso. Por exemplo, em apresentação pessoal, apresentação do curso e demais coisas. Por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque o curso, né, vai ser gravado, só que essa primeira aula era uma aula teste, então só conseguiu gravar pelo webcam, não gravou a tela do computador, eu não gravei essa tela do computador, eu não mostrei muita coisa na Unity, então isso não faz muita diferença. Porém, nas próximas aulas as telas serão gravadas do computador, então vocês vão ver em alta resolução aqui a tela do computador também, igual eu tô mostrando aqui para vocês, ok? Então, nesse primeiro curso, que é o curso de hoje, né, na primeira aula de hoje, a tela não vai estar em alta resolução, porque foi gravado só o webcam. Não foi gravada a tela, por descuido meu eu esqueci de gravar a tela. Porém, nas próximas aulas, eu irei gravar todas as telas e aí eu vou fazer a mesclagem entre webcam e tela para que vocês consigam acompanhar de forma clara e congruente tudo que eu vou mostrar, já que nas próximas aulas serão mostrados muitos códigos, ok? Então é basicamente isso e continuem com a aula, é nóis. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. A gente começa agora hoje mais um curso de extensão aqui do projeto de extensão Web Lab. Esse projeto ele faz parte de um grupo maior aqui da UFMT, que é o Media Lab UFMT. E o Media Lab ele oferta tanto projetos de extensão como de pesquisa. Então, só para apresentar para quem não conhece, né, a gente faz parte de uma rede, que é a rede Media Lab Brasil. Essa rede é sediada lá na UFG, tem laboratórios, né, na Unicamp, na UNB, que mais? São 8 instituições que já tem, então o Media Lab UFMT é uma desses laboratórios que integram a rede, né? O maior é o da UFG, lá em Goiânia, que é a sede, que tem um prédio exclusivo lá do laboratório. E o Media Lab faz também algumas ações em rede, então além dessas atividades presenciais aqui, a gente promove eventos, né? Teve recentemente agora em agosto o Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas, e a gente vai lançar também algumas novidades aqui em breve. Só para dar uma apresentada rapidinho, né? Não carregou aqui todas as fotos, a internet hoje não está tão favorável. Mas a gente tem participantes que são estudantes aqui do curso de Engenharia de Computação, a maioria deles. E o site da UFMT está uma maravilha. Estudantes do curso de Engenharia de Computação aqui da UFMT. A gente tem também professores, né, de outras instituições. Então tem pessoal do IF Goiano, professor Vinícius, do Instituto de Linguagens aqui da UFMT, e a gente também tem parcerias, né, com outras unidades. Então, além desses projetos de extensão do Web Lab, a gente desenvolve alguns produtos. Então, a gente está desenvolvendo atualmente 2 soluções. Uma delas é o Meu Parto, que é um aplicativo para mulheres gestantes entenderem como é que vai funcionar o parto delas, né, fazerem um plano de parto. E esse aplicativo está sendo criado pela Bárbara, que está ali, junto com o Matheus. E eles são alunos aqui da Engenharia de Computação e estão trabalhando com o pessoal da enfermagem na criação desse aplicativo. A gente também está fazendo aqui o acervo de literatura digital 2D. Por quê? O professor Vinícius, lá do Instituto de Linguagens, evidentemente trabalha, né, com a parte de linguística, e ele identificou que hoje em dia, né, antigamente o pessoal fazia poema, poesia, tudo no papel, depois você passando ali para o Word. E hoje qual que é a forma mais fácil de disseminar esse conteúdo?
rede social. Então o pessoal produz conteúdo, põe no Instagram, põe no TikTok, mas antigamente tinha um trabalho de preservação disso, a gente tinha livros, né? Hoje em dia não, tudo fica disperso. Então o Vinícius criou um acervo de literatura digital do Mato Grosso, só com artistas mato-grossenses. Mas esse acervo é um site, então é uma plataforma que a pessoa acessa ali, ele é estático. E aí qual que é a ideia desse projeto, né? Que começou com o Chuína, e agora o Enzo também, para quem conhece, faz parte, que é uma versão interativa. Então tem esse ambiente virtual 2D aqui que parece um joguinho, e aí a pessoa vai navegando nesse ambiente e ela vai interagir com as obras. E o que a gente vai fazer nas próximas etapas agora do projeto é adaptar essa versão interativa aqui de acordo com a característica do usuário. Então, quando o Matheus entrar, vai ter umas obras que se adequam para ele. Quando o Theo entrar, outras características de acordo com o perfil do Theo, né? Então, é um dos projetos que a gente está desenvolvendo. E na extensão, a gente faz esses cursos presenciais, teve o de Figma, teve também o de... O curso foi só de Figma, né? Em 2 turmas, agora tem esse de jogos. E a gente promove webinars também, então eu sempre convido alguém de fora, de alguma outra instituição, para falar sobre algum tema relevante. Então acho que todo mundo aqui é da área de computação, provavelmente, né? A maioria. Então a gente tem que ter algumas responsabilidades, né, legais, que a gente nem sempre vê no curso, ou faz a disciplina lá de direito, assim, né? Doido para formar logo. Mas como que a gente tem que pensar, por exemplo, na LGPD? Então a gente fez um webinar com uma professora de outra universidade, que é formada em computação, né, e também em direito, em que ela explicou um pouquinho sobre a LGPD. Então, para ficar por dentro dessas ações que a gente desenvolve, convido vocês a acompanhar o site, né, o medialab.ufmt.br, mas também as redes sociais, que é onde eu imagino que a maioria deve ter ficado sabendo do curso, né? Então tem a conta no LinkedIn, no Facebook, que ninguém usa mais, mas a gente está lá também, e no Instagram, certo? E aí, peço para vocês fortalecerem ali, para ficarem por dentro. Espero que vocês aproveitem bastante o curso. Quem vai ministrar o curso é o Luiz, né? Mas a gente vai ter o apoio da Bárbara, que eu já apresentei, da Ludmila, que é professora nova aqui do curso de Engenharia de Computação, para quem ainda não conhece. Teremos também o professor Paulo em alguns encontros, e o Chuína e o Matheus também participando aqui em algumas datas, né? E além deles, a gente tem o Sávio e a Kaira, que vão fazer ali toda a parte do audiovisual. Eles são alunos lá do curso de cinema, então vão estar colaborando aqui com a gente também no projeto. Então espero que vocês tenham uma boa experiência aí. Vou estar ali do lado dando aula, né? Mas tá contigo a palavra aí, Luiz. Bom curso para todos. Bom dia a todos, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês, né? Eu vou ministrar o curso de desenvolvimento de jogos. Como o professor já explicou, eles vão ser nossos auxiliares. Alguém de vocês querem falar alguma coisa, se apresentar? Pessoalmente? Não? Tá bom. Então, eu vou ministrar o curso de desenvolvimento de jogos e eu vou tentar ser o mais didático possível da forma que eu iria querer que fosse explicado para mim, né? E para isso, eu criei um jogo, né? Eu desenvolvi um jogo completo, com documentação e tudo, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu desenvolvi esse jogo e como eu fiz isso, tá bom? Eu vou explicar algumas coisas introdutórias nessa aula, porque como o curso tem 28 horas, né, serão vários finais de semanas, eu tentei dividir da forma que fique mais linear possível para facilitar o aprendizado e a compreensão de todos, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer aqui uma apresentação pessoal minha. Então, a gente tem aqui o curso de desenvolvimento de jogos, né? Quem eu sou? Luiz Felipe da Silva Mariana, tenho 23 anos, estou formando em Engenharia da Computação, né, no sétimo semestre aí do curso. Onde eu me formei no colégio, no Salesiano São Gonçalo. Quem aqui de Mato Grosso talvez conheça, que é o Salesiano São Gonçalo, né, o CSSG. Eu já tenho uma graduação que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que eu fiz na Unopar, mas não serviu para muita coisa porque era online, mas não sei se eu devia falar isso porque eu citei o nome ali. Mas tudo bem. Engenharia da computação. E estou fazendo engenharia da computação no FMT, né? E eu tenho outros diversos cursos na área que eu fiz aí ao decorrer dos anos, principalmente quando eu estava no Exército. Aí minha experiência profissional, quando eu participei, eu fui no militar, né? Servi o Exército, e no Exército eu fiz a primeira faculdade, e no Exército eu fui honra ao mérito e destaque de pelotão, né? E aí eu tenho projetos pessoais meus, nos quais eu cobro mensalidades e vendo software, aplicativos e soluções. Um pouco das coisas que eu conheço,
tem muito mais, só que aí eu achei meio inútil falar também, né? Então aí tem um pouco das linguagens, software e essas coisas que eu sei utilizar com conhecimento bom no caso, né? Então, e aqui tem os links, né? Por exemplo, o link do meu site, que se clicar aqui vai para o site... Ixi, redirecionou errado. Vai para o meu GitHub, onde tem alguns projetos lá que dá para baixar, então... arquitetura de computadores, aqui simula, por exemplo, um computador. A arquitetura, você consegue entender como funciona cada processamento dentro da arquitetura de um computador. É tudo simulado visualmente aí, vários outros projetos, né? Eu tenho aqui também o site onde... Opa! Bom, enfim, tem os links aqui, caso vocês queiram ver, né? Saber mais. Tem o GitHub, o YouTube, então se eu vim aqui... No YouTube, vocês conseguem entrar no YouTube e pesquisar aqui, porque esses vídeos vão ser postados também no YouTube. Como vai ser postado no YouTube, vocês vão ter acesso para ver depois e assistir depois as videoaula, caso vocês ficarem perdidos, né? Por quê? Eu vou ter que ser um pouco acelerado devido à complexidade, tá? O curso vai ser complexo, porque não é fácil desenvolver um jogo. E como não é fácil desenvolver um jogo, e devido ao nosso tempo limitado, eu vou ter que acelerar um pouco, tentando explicar da melhor forma possível. Então aqui no meu próprio canal do YouTube, tem o próprio trailer do jogo que eu fiz aqui, como por exemplo eu programei aquele elevador, que ele é a maquete do elevador, como foi programado, vários outros tipos de linguagem, outros jogos que eu lancei na Steam, né? Aqui por exemplo o Rede Neural, que eu fiz um jogo que ele aprende a pilotar sozinho, em Python. Vários outros sistemas de algoritmo, enfim, tem várias outras coisas aqui, caso vocês queiram pesquisar e se interessem depois. E vai ser postado essas videoaulas lá, e no canal do Media Lab, acredito eu, mas aí eu não posso dar certeza. Mas aqui, caso vocês queiram assistir novamente a aula, vai estar postado lá no futuro, beleza? Então, basicamente, essa foi minha apresentação pessoal aqui, né? E agora, eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês, que vocês vão ter que responder o nome, o curso que você tá, né, o que você faz, a motivação e os objetivos de vida, de uma forma bem simples e rápida, apenas para eu conhecer vocês de forma rápida, né? E aí eu vou começar para valer o curso. Então, basicamente, provavelmente eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, porque a UF bloqueia o IP, o DNS no caso. Então o DNS da Steam está bloqueado. Mas eu tenho 6 jogos postados lá. Por exemplo, eu tenho esse jogo aqui, eu tenho esse outro jogo aqui, eu tenho esse outro jogo aqui, tenho o mais famoso, chama Calf Corongo, o mais famoso, que é esse cara aqui. Então, eu tenho esses jogos postados na Steam, e para fazer um jogo nesse sentido, ou por exemplo, vai muitos códigos e tem uma complexidade muito grande para você desenvolver um jogo. Então, para você desenvolver um jogo, ou qualquer software ou qualquer sistema, você tem uma complexidade considerável. Beleza? Por quê? Porque são muitas coisas se comunicando entre si, em qualquer sistema, qualquer software, qualquer jogo. E eu vou tentar passar para vocês a visão que eu utilizo para solucionar esses problemas e conectar tudo um com o outro. Por quê? Assim, da forma que eu desenvolvi, né? É claro que numa empresa privada, ou se você for trabalhar com várias outras pessoas para desenvolver outros tipos de jogos, ou numa empresa grande, vai ser diferente da metodologia que eu vou ensinar para vocês. Mas eu vou ensinar para vocês como desenvolver um jogo de forma independente, né? Então, você sendo o desenvolvedor do jogo. Daqui é um outro jogo que eu fiz também, só que esse aqui é em 3D. O foco do nosso curso vai ser 2D, porque é muito mais simples de aprender. Então daqui é um jogo que eu fiz em 3D, né? E tem vários outros jogos, são 6 jogos postados lá. Daqui é o Calf Coronga, né? Que você atira vacina nas pessoas, mas não tem nada a ver com política, porque eu fiz antes de começar a treta política, então eu não tô nada a ver com a política. E aí, tipo, é online, dá pra você jogar até com 10 amigos.
A gente já tava jogando online e tava gravando. Enfim, o gráfico tá bom, né? Dá pra ver aí que a resolução, no caso do vídeo, tá boa. Enfim, basicamente com essa introdução, eu busco motivar vocês no desenvolvimento do jogo. E para isso, eu vou mostrar para vocês o jogo no qual eu desenvolvi para explicar nesse curso. Vocês vão ter acesso a esse jogo, toda a documentação, toda a pasta e todos os scripts no computador de cada um já está salvo aí. Entendeu? Então vai ter uma pasta aí que eu vou mostrar pra vocês, que vocês vão conseguir acessar e jogar. Você descobriu a pasta que era, Bárbara? É um atalho que tá na área de trabalho. Eu pensei que todo mundo tá ligado? Por gentileza, vai no atalho na área de trabalho. Clica aí. Agora clica no que tá escrito que eu não sei. Aí vai ter aí, ó, build. Se você clicar em build, vai ter build web e build Windows. Clica no build Windows, que provavelmente vai desenvolver melhor, porque a build web ela é mais travada. Então clique em build Windows, e aí você consegue selecionar o executável, que está escrito Better Bastion, se eu não me engano, que eu já não lembro mais o nome que eu coloquei. Mas aí, esse aqui é o joguinho que eu fiz, ó. Então esse é o jogo que eu vou explicar para vocês como fazer, como desenvolver e como chegar nesse resultado. Então a gente tem aqui créditos, basicamente, né? A gente tem jogar, e aqui vocês vão participar do desenvolvimento do jogo, então cada um vai ter o seu mapa aqui, caso você consiga fazer um mapa funcional. Aí eu vou pegar o mapa que você fez e jogar dentro desse jogo também. Então nesse caso eu só fiz um mapa de exemplo, mas isso aqui é escalonável, portanto dá para colocar mais mapas, ok? Então esse é o único mapa meu, vai aparecer aí vários mapas com o nome que você quiser colocar para o mapa, o ícone, e isso aí vai. Vou clicar aqui, ele vai carregar a tela de load, que eu vou explicar também, tem todo o processo. E aí começa o jogo. E aí o jogo é basicamente um jogo de round, no qual você tem que defender de infinitas hordas de bichinhos que vão ficar vindo, e você tem que se defender deles. Pra isso, ó, tem aqui a morte instantânea, que você mata todos os bichinhos ao mesmo tempo. Aí você pega a chave e tem que vir aqui bloquear as portinhas pra eles não chegarem, entendeu? O cenário inteiro ele destrói, então você consegue destruir o cenário inteiro, você ficar atirando as coisas, tudo vai quebrar, né? Então se você ficar aqui atirando, ó, por exemplo, na árvore, ou em qualquer outra parte do cenário, ele destrói. E tudo isso tem que ser programado, obviamente, né? Tanto com layer, com programação, com código, com desenho. Então nós temos aqui, esse é o jogo que vocês vão poder jogar e fazer e produzir, participar da produção dele. Então aqui o coelhinho morre, por exemplo, dá pra dar zoom, tirar zoom com o scroll do mouse. Então vai ficar vindo infinitos rounds aí, e cada um de vocês vai desenvolver um inimigo, seu próprio inimigo e o seu mapa, né? Então no final vai ter vários mapas com vários inimigos diferentes, funcionando de formas diferentes. Então por exemplo aqui, ó, você vai jogando lá, vai matando os inimigos e vai pegando os poderinhos do jogo aí. Basicamente essa é a motivação, o jogo que eu fiz para ensinar vocês a desenvolver. Dentro dessa pasta também, vocês vão ter a build, que eu já falei, né? O Media Lab, que são os arquivos que a gente vai iniciar na Unity, ou seja, o jogo completo vai estar aqui dentro. Então a gente vai iniciar o jogo completo e vocês vão ter acesso a todos os códigos documentados, e a gente vai modificar em cima deles. Por quê? Porque como o curso é limitado em tempo, a gente não conseguiria construir do zero um jogo para cada pessoa. Isso seria impossível devido ao tempo do curso e o número de pessoas para auxiliar, né? E a gente também tem slides, que slides estão todo material de auxílio para o curso, beleza? Que eu vou apresentar nessa aula, a única aula que eu vou apresentar slide é essa, as outras aulas vão ser todas práticas. Então basicamente eu vou dar prosseguimento aqui a parte teórica do curso, que vai ser nessa aula, e as próximas aulas vão ser só práticas. Então nós temos aqui, ó, a história dos jogos. Então basicamente a gente vai começar introduzindo a história dos jogos, que nós temos aqui, eu escolhi 2 vídeos do YouTube para mostrar para vocês a história dos jogos, porque é vídeo super curto, porém muito bem produzido, de canais aí que eu recomendo, para vocês tanto verem coisas aleatórias da vida ou próprio desenvolvimento de jogos. Então
Bom, basicamente esse é um vídeo muito bom do canal Nerdologia. O cara produz conteúdo de coisas diversas e é bom pra caramba pra explicar a história e do desenvolvimento dos jogos, como ele surgiu e como na época a tecnologia limitada dos processadores, né, dos primeiros processadores limitava no início, mas mesmo assim os jogos sempre foram e sempre serão motivo de muita capitalização de dinheiro e motivação para as pessoas, tanto por princípios sociológicos como psicológicos, beleza? Então esse aqui foi um pequeno vídeo mostrando a história do desenvolvimento dos jogos. Eu também tenho outro vídeo aqui, interessantíssimo também, sobre que é a diferença entre game designer e programação. Como eu expliquei para vocês, numa empresa grande vai existir diversos setores: programação, game designer, música, dublagem, jurídico, que deve ser gigantesco, e várias outras partes para o desenvolvimento dos jogos. Então cada uma dessas partes elas vão se comunicar entre si, cada um vai produzir unicamente o seu papel, unicamente a sua função, e todo mundo vai integrar aquilo ali no final. Isso aí vai funcionar para qualquer empresa, para qualquer desenvolvimento de software, para qualquer produto. Porém, como o nosso foco é um jogo independente, você vai ter que ser o brabo e fazer a porra toda. Então você vai ter que desenvolver tudo por conta própria, desde a programação, do áudio, do designer, de tudo, entendeu? Então tem um pequeno vídeo aqui também, esse aqui é bem mais curto, que mostra a diferença entre game designer e programação, beleza? Tem esse canal aqui, ó, que eu recomendo também. Ele também publica jogos na Steam e ele explica bastante sobre o desenvolvimento de jogos aí, caso alguém tenha interesse pessoal por isso, para pesquisar mais depois fora o curso, né? Então eu vou dar prosseguimento aqui após esses dois vídeos básicos sobre o desenvolvimento de jogos, que eu achei muito interessante, que eles explicaram de forma bem mais visual e organizada do que eu explicaria, né? Também porque o nosso tempo é limitado. Então, prosseguindo aqui, né? A gente tem a explicação do curso. Ele vai ser direto ao ponto e prático. Ele vai ser rápido e dinâmico. Vai ser 28 horas de curso todos os sábados de manhã. Tem os materiais de apoio que eu já falei pra vocês. Vocês vão poder participar do curso, participar do jogo, né? Como eu falei, que cada um vai poder produzir o seu próprio mapa. Vai ter o seu mapa dentro do jogo, caso você consiga fazer o mapa ficar funcional. Vai produzir seus inimigos e vai ter os inimigos dentro do jogo, caso fique funcional também. A Unity Engine vai ser o motor gráfico que a gente vai utilizar. Existem diversos outros no mercado, mas eu pessoalmente prefiro a Unity. Você pode escolher o que você quiser, sabendo programar, é isso aí. Você só vai ter que se adaptar com a interface do sistema, do motor, mas qualquer ferramenta vai ser assim. PO, orientação a objetos, é fundamental para a sua vida, é a coisa mais importante que você tem que saber em programação. Caga por ser, não serve para nada hoje em dia. Claro que serve, mas só se você for programar, sei lá, um processador ou fazer um sistema operacional. Então, a linguagem estruturada não é mais utilizada igual a linguagem orientada a objetos. A linguagem orientada a objetos é a fundamental para a sua vida, para a sua carreira e para tudo. Então, tudo no mundo quase vai usar orientação a objetos. Existem algumas outras exceções, mas a maioria das coisas é orientação a objetos. Então isso é muito importante focar, tanto pelo próprio professor Renan tá falando que a galera tá tendo dificuldade de compreender isso, mas é essencial você compreender, que é o mais importante. O jogo vai ser 2.5D, porque é um jogo 2D, só que vai parecer 3D, que nem vocês viram no início que vocês jogaram o jogo, né? Ele parece um pouco 3D, mas ele é 2D, então é um jogo 2.5D. Photoshop, que eu utilizei para editar as imagens para fazer do jogo. Então são ferramentas extras que você vai precisar adquirir o conhecimento de como utilizar durante a produção de qualquer jogo ou qualquer software. Você vai ter que produzir, utilizar outras ferramentas extras, no nosso caso Photoshop. A linguagem C#, orientada a objetos, vai ser a linguagem que a gente vai utilizar para programar. É uma mesma coisa que Java, só não vou falar isso também, que talvez é um Java falsificado, mas a Microsoft não vai ver isso aqui, né?
Visual Code ou Visual Studio é o que você pode usar para programar. A gente vai usar o Visual Studio porque ele já vem vinculado com a Unity, portanto já está tudo configurado e ali tem algumas ferramentas interessantes. Nós temos o Audacity, que é o editor de áudio que eu utilizo, ele é grátis, vocês podem baixar e utilizar na casa de vocês, é muito simples, muito leve e você consegue fazer todo tipo de edição de áudio com ele. O Unity, que é o motor gráfico que eu já falei, tem PDF das aulas e os documentos que eu já falei também, que está publicado aí. Para este curso é válido lembrar que você precisará de muitos outros softwares, fora Unity. Mas aí você vai, por exemplo, na hora que você for desenvolver na sua casa ou de forma independente, você vai aprendendo a utilizar Photoshop e todos esses softwares que eu falei para vocês. Sobre gênero de jogos, existem diversos gêneros e vocês vão ter que optar pelo qual vocês vão produzir o seu jogo. E é claro que você pode criar um gênero seu, único, que não existe no mundo, mas aí eu acho meio difícil já, né? Porque existe bilhões de jogos. Bilhões eu não diria, mas existe milhares de jogos, talvez milhões, centenas de... sei lá, dezenas de milhões. Ação. Ação é um jogo, né? Foco, desafio físico, como reflexões, reflexos rápidos, precisão. Exemplos incluem jogos de tiro de primeira pessoa, FPS, jogos de luta. Nós temos jogos de aventura, centralizado na exploração, na resolução de quebra-cabeças. Geralmente tem uma narrativa forte, como jogos de aventura gráfica. Nós temos RPG, Software Role Playing Game, né? Que são jogos onde os jogadores assumem o papel do personagem em um mundo fictício. Então, sei lá, tem jogos aí que você assume o papel do personagem, né? Muitas vezes como elemento de progressão do personagem, como níveis, habilidades, você consegue progredir a habilidade do personagem, as características físicas e emocionais dele ali, e toda aquela enredo que as empresas grandes investem milhões para fazer você criar profundos sentimentos pelos jogos, ou pela história que está sendo contada. E é válido lembrar que qualquer empresa no mundo, ela não está vendendo um produto, tá? Uma empresa, ela vende emoções. Por exemplo, ninguém compra um iPhone porque ele é bom. Você compra um iPhone pelo status do iPhone. Ou você compra, por exemplo... Claro, existem exceções, mas a maioria das empresas, elas vendem sentimentos. Entendeu? E o seu jogo vai ter que vender sentimento para ele fazer sentido e as pessoas quererem comprar. Então tudo que você for vender no mundo, você tem que vender sentimento, irmão. Então, tipo, você tem que tocar no sentimento da pessoa e no intelecto dela sem que ela perceba, né? No subconsciente. Nós temos jogo de estratégia, jogos que exigem planejamento tático, estratégico, podendo ser em tempo real, ou por turnos, no nosso caso é por turnos. Então a gente tem um jogo aqui de estratégia em turnos, porque a cada round vai vir uma ordem inimiga maior, mais forte, que vai evoluindo ao decorrer do desenvolvimento do jogo. Nós temos exemplos como Civilization e StarCraft, que eu nunca joguei, mas eu citei aí. Simulação. Nós temos aqui jogo que eu gosto bastante, um dos meus jogos, que é o Sacrifice of the Spirits. Ele é de simulação. Eu até coloquei ele aqui Interessante, eu vou escrever, eu não consigo mais falar o que eu tô falando. Pensar na minha frase. Aqui é o Sacrifice of the Spirits, é um jogo que eu tenho de ação, né? 3D. Sobrevivência, no caso, aventura. Simulação, né? Você simula a sobrevivência, constrói casa, faz um monte de coisa aí, Minecraft da vida. Esportes, EA aí faturando bilhões de dólares aí com um jogo de esportes e com pessoas pagando para ter jogadores melhores. Porque pagam. Jogos que simulam esportes reais ou fictícios como futebol, basquete e outros esportes radicais. Faz um jogo de paraquedista aí, acho que não existe. Aí o paraquedas não abre, o cara vira presunto. Corrida, jogos focados em competição de velocidade, como corrida de carros, motos e outros veículos também muito famosos. Jogo de puzzle também é um jogo que eu gosto de fazer, que você aí tem quebra-cabeças, desvendar mistérios para conseguir prosseguir durante o mapa, durante o cenário e prosseguir aí durante o jogo. Jogo de horror, então para dar medo nas pessoas, né? Projetado para assustar o jogador, frequentemente com elementos de sobrevivência, narrativa sombria, como uma série, por exemplo, como a série Resident Evil, que eu gosto bastante, acredito que a maioria também, que são jogos muito interessantes aí de horror e ação e a porra toda misturada. Nós temos MMO, que são jogos massivos, né, multiplayer online, e jogos que suportam milhares de jogadores simultaneamente, muitas vezes em mundo persistente como World of Warcraft, por exemplo, né?
Nós temos aqui também jogos de plataforma focado em saltar entre uma plataforma, focados em saltar entre plataformas e evitar obstáculos, como série a Super Mario, né? Como a série Super Mario, que foi extremamente famoso no Super Nintendo. Não sei se vocês jogaram, mas antigamente, nos anos, sei lá, 2010, 2005, tinha o Super Nintendo lá que você, porra, era bom demais. Você jogava no o Mario, você tinha que andar os mapinhas assim, tá ligado? Aí você ia selecionando mapa por mapa, pô, isso é relíquia. Musical ou ritmo, sei lá. Aquele que tocava guitarra, lembra? Guitar Hero. Porra, Guitar Hero era bom demais também. Era humilhado pela minha irmã toda vez que eu ia jogar com ela. Rocket League, roguelike, né, quer dizer. Nem sei se é assim que pronuncia. Cadê o professor de inglês? Meu inglês tá bom. Jogos que tem elementos de geração procedural, morte permanente e alto grau de dificuldade. E nós temos vários outros gêneros. Você pode inventar o seu gênero muito doido, misturar tudo, bater aí no liquidificador e fazer uma mistura de gêneros de jogos para criar o seu jogo, ok? E aqui nós temos a diferença entre jogo 2D e 3D, que isso é muito óbvio. 3D é o mundo real, beleza? E 2D, para quem faz bastante matemática aí, né? Nós temos o eixo X e o eixo Y para simular aí o 2D no plano cartesiano e na álgebra. Na geometria, falei merda. Na geometria aí nós temos o 2D, né? No nosso caso a gente vai fazer um mesclado entre 2D e 3D, que é o 2.5D, que é um jogo 2D, com elementos 2D, física 2D, a porra toda 2D, porém a gente vai tentar iludir as pessoas para parecer 3D, com sombra, efeito de luz, posicionamento de sprite, elementos na tela e a porra toda. Daqui são jogos que eu tenho, né? O Sacrifice of the Spirits, que no caso você clicar aqui, você vai para Steam, ele é 3D, e aqui o The Nightmare Journey, que é um jogo de puzzle, que é 2D. O Sacrifice of the Spirits, ele é sobrevivência, estilo Minecraft, você constrói, fabrica, vê índio, você... Também não vou falar isso que eu acho que é crime, mas enfim, tem aqui o The Nightmare Journey. E aqui nós temos para onde você pode compilar os jogos. Então, para onde você pode gerar build para jogar esses jogos. Na onde que eu vou jogar meus jogos. E na onde que eu posso gerar essas builds, para qual plataforma eu posso gerar essas builds, para qual, no caso, qual processamento, né, qual processador eu posso gerar essas builds. A Unity possibilita gerar para todas. Então nós temos para Xbox, para PlayStation, para Nintendo. Essas três aqui são mais complexas. Então você tem que conseguir a licença com eles, tem que criar uma conta lá, você tem que pagar umas taxas, os caras vão verificar se você não é golpista, um monte de coisa. Então compilar para isso aqui é um pouco mais burocrático, você tem que investir dinheiro e tempo. Nós temos para PC, que é muito simples, você pode compilar instantaneamente, gerar uma build muito rápida e jogar aí em qualquer computador do mundo, né? Claro que suporte a arquitetura que você gerou a build, que no caso vai ser 64 bits, você pode gerar 32 bits também, mas já está em desuso. Daqui a pouco tem 128 bits aí, né? Dispositivos móveis, Android e iOS. Então, nós temos essas duas plataformas aí, né? Android, que é pela Google e que é 90% dos dispositivos do mundo. E a Apple aí, que é uma plataforma fechada, chato pra caramba também para você lançar qualquer coisa lá. Tem que pagar uma taxa de $100 por aplicativo. Ou é anual, se eu não me engano. E aí você tem que ter um MacBook para postar lá também, tem que ter o Xcode, é mó chato, mó burocracia. Pela Android é só você gerar build, paga $25 por ano para postar quantas coisas você quiser. Eu vou até mostrar aqui umas coisas que eu tenho... não vou mostrar não, mas eu tenho umas coisas postadas no Android. E aí você só chega lá no Android, cria o seu login lá, sua senha, paga esses $25, joga seu jogo lá. Eles falam que analisa, mas os caras aprovam no mesmo dia, então duvido que analisa. E aí seu jogo tá liberado. Claro, se não tiver, sei lá, algo criminoso, né? Muito visível. Realidade virtual, que está muito em alta, porém você vai ter que ter equipamentos de alta qualidade e um processamento muito grande para fazer um jogo. Por exemplo, um notebook aqui já não ia rodar, né? A não ser que você tenha um notebook de 30 mil pau. Então, realidade virtual, você tem que ter a tecnologia e a capacidade muito mais aprimorada tecnicamente e de programação para fazer isso. No nosso caso, vocês vão perceber que uma programação para fazer esse jogo já é extremamente complexa. Imagina para uma realidade virtual. É claro que existem bibliotecas e vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, mas assim, demanda uma capacidade
maior, né? Financeiramente, de equipe, de tempo. Nós temos aqui arcades, né? Que são jogos desenvolvidos para máquinas arcades. Eu acho que a gente não utiliza mais isso, mas sei lá, fliperama. Nuvem, tem a computação em nuvem, então, por exemplo, tem várias plataformas que estão oferecendo para você abrir e jogar pelo seu computador um jogo que está rodando lá no servidor da Google, onde tem uma arquitetura distribuída em rede que faz o jogo rodar de forma clara. Eu não sei se vocês sabem, mas existe vários tipos de arquitetura. A arquitetura em rede é o que a maioria das coisas hoje em dia está distribuída em arquitetura em rede, né? Várias máquinas processando pequenas partes de um programa, algum software, para dar maior desempenho, maior flexibilidade e maior segurança. E nós temos Smart TV, Media Players, né? Você consegue fazer um jogo para sua TV. Aí não sei se vai ficar muito interessante, né? Se vai rodar bem devido ao poder de processamento da TV. Se bem que as TVs hoje em dia estão cada vez mais potentes, né? Você consegue colocar um jogo até na geladeira, se você quiser, né? Enfim, sobre plataformas de jogos, era isso. Nós temos aqui mais um slide, né? Prosseguindo. Etapas da criação de jogos. Nós temos aqui falar um pouco sobre a etapa da criação de jogos. Nós temos o brainstorm, que é o quê? Formulação de pensamento, pensar a ideia, histórias, mecânicas, objetivos. Você vai ter um boom de ideias, uma geração de ideias na sua cabeça e você vai anotar tudo isso. De preferência anotar, né? Porque as ideias vêm e vão e a gente perde aquilo que a gente pensou hoje, amanhã já esquece. Então, brainstorm, a gente vai ter um fluxo de ideias sobre como o jogo vai funcionar, mecânica, história, e vai anotando, criando, discutindo e formulando isso, tanto para um jogo para qualquer outro software em geral. Pesquisa de mercado é essencial. Eu me ferrei várias vezes nisso enquanto eu fui lançar meus jogos, porque eu nunca fiz pesquisa de mercado, porque eu tinha preguiça, como eu era um desenvolvedor único, né? Eu sou ainda. A pesquisa de mercado é essencial para você saber se o jogo vai fazer sentido, se vai compensar você focar naquilo, tanto para um software, um sistema, algo que você for produzir fora jogos, para o mercado, para o mundo. Você tem que pesquisar o mercado, pesquisar seu público-alvo, a persona e toda essa parte de marketing. Por quê? Porque senão você gasta 10 semanas, 10 meses fazendo um software, um produto que ninguém quer ou ninguém vai usar, ou já existe algo muito melhor. Documentação. Você vai criar uma documentação, design do jogo, você vai descrever a visão geral das mecânicas do jogo, do enredo. Geralmente, as empresas têm tudo isso aí documentado, bem detalhado. Eu pessoalmente não faço, porque eu tenho algum distúrbio na minha cabeça, eu consigo gravar as coisas, mas você teoricamente teria que fazer isso aqui para você não se perder. Mas aí com o tempo, com a capacidade cognitiva que você vai assimilando, você vai conseguindo fazer isso aí de forma linear, né, sem se perder, que é o que eu vou tentar passar a visão para vocês, como construir algo linearmente, sem se perder do início ao fim, início, meio e fim, e terminar tudo aquilo que você quer construir, pensar ou desenvolver. Cronograma. Você tem que definir um cronograma realista, planejar as fases de desenvolvimento e concluir marcos importantes. O que seria isso? Porra, você tem que saber qual que é o tempo que você vai levar para fazer cada coisa. Não tem como você, vou fazer um jogo em duas semanas. Você não vai. Quer dizer, eu fiz esse jogo em 2 semanas. Mas é porque eu já tenho um conhecimento bom nisso, tá ligado? Então, você vai fazer um jogo, você vai demorar bastante para isso. E aí você vai se frustrar no caminho, no processo, ou um software ou qualquer coisa. E aí você vai querer, vou parar. Irmão, sempre vai ser assim. Você vai ter dificuldades, você vai ter que fazer um planejamento adequado e não adianta você vir com pensamentos irrealistas, futuristas, ou tipo, eu vou conseguir fazer em pouco tempo. Cara, geralmente não vai, é muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas você tem que ser realista nas coisas que você vai fazer. Orçamento. Você vai estimular um custo para o seu jogo. Por exemplo, suas horas de programação é um custo. Você poderia estar programando para uma empresa e ganhando dinheiro. Ou, por exemplo, quanto que você vai investir para comprar um asset pronto? Eu vou explicar para vocês o que é assets, mas são basicamente coisas pré-fabricadas por outras pessoas para você colocar no seu jogo, como áudio, música, códigos ou qualquer outra coisa que você compra, só joga para dentro do seu jogo e você não tem que se preocupar produzindo aquilo. Que no caso esse jogo aqui foi tudo feito com assets grátis, que eu tenho o direito de utilizar eles à vontade, que a Unity disponibiliza. Então eu não desenhei nada daquilo ali, eu só editei as imagens.
Então eu peguei tudo que já estava desenhado, editei as imagens, fiz animação, essas coisas. Porém, alguém desenhou pra mim, né? Que eu não sei quem é, mas é uma pessoa boa por ter desenhado pra mim. E eu ferrei com a imagem, voltou. Publicar o jogo na Steam. Você tem que pagar uns 600 contos para publicar na Steam. A Steam tem que aprovar a publicação. A Steam realmente valida, demora para validar, uns 7 dias. E aí cada vez que você faz uma atualização, ela valida novamente para ver se você não enfiou algum vírus lá para ferrar o PC das pessoas. Tem uma questão burocrática para postar ali, porém você vai ganhar em dólar. E talvez seja interessante, né? Porque é recursivo. Tem jogo que eu lancei em 2018 e hoje eu vendi o jogo, tá ligado? Eu não vendi, no caso, a Steam vende pra mim e me come uma porcentagem considerável junto com o governo americano e o governo brasileiro. Mas é interessante pra você gerar uma renda passiva enquanto você tá dormindo sem fazer nada, tá bom? Então, quanto mais jogos você postar lá, assim, vai ficar gerando renda pra você. Eu recomendo vocês pagarem uma porcentagem para uma distribuidora. Por quê? Porque a distribuidora vai fazer o marketing, a divulgação e tudo isso para você, e você não vai ter que gastar seu tempo com isso. Só que a distribuidora vai pegar uns 40%. Mas aí depende, você paga mais 30% para Steam, 30% para o governo americano e 30% para o governo brasileiro, mas é 30% de 30%. De 30%. Então, tipo, é porcentagem de porcentagem. Então vai diminuindo, porém, você perde uma parte considerável. Porém, você vai terceirizar responsabilidades chatas pra caramba. Beleza? Design de jogos. Você vai fazer o design das mecânicas, regras e tudo que vai regir o jogo. Design de níveis. Vai ser o que vocês vão fazer, por exemplo, um mapa do jogo e a gente vai importar pra cá. Design de personagens e ambientes. No caso foi como, por exemplo, eu projetei esse joguinho, né? Os ambientes, os personagens, vai ser 2D, 3D, cartoon, sei lá, realista, essa forma de você ver os jogos, né? Programação. Você vai codificar as mecânicas do jogo, a interface e a lógica. E aqui é uma das partes fundamentais. É claro que sem a parte gráfica nada disso funciona, mas a programação é a alma de tudo, né? Você vai fazer tudo funcionar com a programação. O áudio é fundamental para dar imersão ao jogo e criar sentimentos. E sentimento é o que vende. Então vocês têm que ter um áudio bom para ter sentimento. E sentimento gera vendas. Menus, uma interface boa, amigável e que as pessoas consigam usar. Então a gente tem o conceito de usabilidade e outras coisas aí que, por exemplo, posicionado da esquerda para a direita, no subconsciente da pessoa ela interpreta de uma forma. A cor vermelha com amarelo na comida é interpretada disso, tal. Então tem várias regras aí de interface, cor, posicionamento, ícone que mexe com o subconsciente das pessoas. Beleza? Testes internos. Você vai ter que realizar muitos testes. Muitos testes para o seu jogo funcionar. Porque a maior parte dos problemas, as pessoas vão bugar seu sistema. Seu jogo, software, programa, tudo que você desenvolver, as pessoas vão conseguir quebrar. Porque elas vão fazer coisas absurdas que você jamais imaginaria que uma pessoa faria. Então considere elas como primatas, não sei se eu deveria falar isso, mas as pessoas vão fazer coisas absurdas no seu software que ela não deveria fazer e vai quebrar seu software. Então você vai testar as coisas mais absurdas no seu jogo. Teste alfa e beta. E nós temos os testes finais, né? Jogar o jogo o máximo possível, tentar quebrar ele o máximo possível. Essa parte demora muito, é fundamental para que quando você lance o jogo, as pessoas não destruam o seu jogo nos comentários falando que ele é muito ruim, bugado e a porra toda. Polimento, refinamento e correção de bugs. Polimento e refinamento, o que seria? Irmão, o jogo tem que ser fluido. Então, você pode fazer uma codificação que funcione, mas é uma merda. O processador vai demorar 40 ciclos de máquina para fazer aquilo rodar. Só que você quer que rode em 5 ciclos de máquina. Por quê? Porque eu quero que o jogo seja muito rápido, eu quero que seja fluido, eu quero que ocupe pouca memória, pouco processamento, pouca memória física, pouca memória virtual. E eu quero então que o jogo seja o mais rápido, mais fluido, com o maior número de FPS possível. Então isso é fundamental programar pensando nisso. Existem várias coisas que vão ferrar com o seu FPS. Por exemplo, loops. Então se você criar 200 códigos que tem 200 loops sequenciados, ferrou. Imagina a máquina ter que processar 200 loops seguidos.
Para quem sabe um pouco sobre arquitetura de computadores, e aí é como o computador consegue processar, porque ele só faz cálculo matemático. 0 e 1 binário. Então o computador só entende 0 e 1, 0 volts, 1, 5 volts, 3 volts, TTL, STL, TTL no caso, bom, 5 volts, só entenda isso. 5 volts equivale a 1, 0 volts equivale a 0. Na lógica binária, lógica booleana, então nós temos a tabela verdade, lógica booleana, então nós temos o processador do computador, ele só vai processar 0 e 1. Existem várias codificações para transformar isso em hexadecimal, em linguagens mais compreensíveis para os humanos, porém o computador só entende 0 e 1, e para que isso funcione, tem registradores, codificadores, registradores de instrução, várias coisas internas ali. Então se você gerar vários loops sequenciados, irmão, o computador vai ter que produzir muito e muita ciclo de máquina para que aquilo ali consiga rodar e processar. Então a gente vai evitar o máximo possível loops, que vocês vão entender mais para frente o que são loops. Marketing, fundamental para você fazer sucesso e lucrar. Então, sei lá, se você pagar para uma empresa, uma distribuidora, ela vai fazer o marketing para você. Ela já vai pegar os 40% e fazer o marketing para você, 40%, 30%. Se você for fazer seu marketing sozinho, você vai ter que queimar dólares ali com AdSense do Google, Instagram ou qualquer outra coisa. E provavelmente você vai queimar dinheiro e não ganhar dinheiro nenhum. Porque você não vai saber fazer o marketing ou como, no caso, escalonar o marketing ali, né? A não ser que você seja bom pra caramba com marketing também, né? Então eu recomendo buscar parceiros e aliados nisso. Publicação, então, preferência por uma distribuidora. Suporte ao cliente é fundamental. Você vai lançar o jogo, as pessoas vão quebrar o jogo, elas vão humilhar seu jogo, vão falar várias críticas positivas e negativas. Você vai ter que saber lidar com isso, ou um jogo ou um software, e você vai ter que solucionar esses problemas, lançando atualizações e expansões, que é o tópico abaixo. Então, para solucionar os problemas, você vai lançar expansões e atualizações. A análise de desempenho é fundamental para que o jogo seja bom, para que você colete feedbacks e para que você aprimore seus lançamentos futuros. Beleza? Então aqui nós temos o pós-lançamento. Eu esqueci de ler os tópicos iniciais ali, por exemplo, lançamento, pós-lançamento, mas enfim, esse material vai estar disponível para vocês depois. Ok? Intervalo? São 9h21 ainda, tem 10 minutos. Sou o professor que suga a alma do aluno. Calma aí, só deixa... deixa eu mostrar aqui outra coisa rapidão, antes do intervalo então. Nós temos o roteiro preliminar da aula, que é esse roteiro aqui, meus parceiros. Olha lá, nós temos aqui o dia de hoje, o que eu pensei para como isso vai funcionar, né, no dia de hoje. Então aqui tem o roteiro preliminar de como vai funcionar tudo, mas esse roteiro provavelmente vai mudar, por quê? Porque eu não sei como que vai ser a capacidade cognitiva de vocês de pegar a parte de programação. Então, o roteiro de hoje, por exemplo, que nós paramos aqui na etapa de criação dos jogos, né? Antes do intervalo eu ia falar mais esses dois aqui. E aqui depois nós temos o roteiro de continuação do final da classe de hoje, que a gente vai finalizar iniciando a Unity e aprendendo um pouco sobre ela. Mas é importante ressaltar aqui, os objetivos dessa aula é conhecimento básico dos indivíduos e para eu compreender o limiar de aprendizado de vocês na ferramenta Unity, no caso, quando eu for mostrar a parte da ferramenta para vocês. E é válido ressaltar que pode haver vários erros de ortografia porque eu não corrigi. E que esses roteiros vão mudar provavelmente. A gente tem os roteiros das próximas aulas aqui, então a gente pode ver o que eu quero fazer nas próximas aulas. Acredito que não vai dar para seguir plenamente isso aqui, beleza? Pelo motivo que eu já falei para vocês. Então vocês conseguem abrir aqui e ver o roteiro depois. Está no PC de vocês aí também, se vocês quiserem abrir agora. Outra coisa interessante, tem um exemplo aqui, que você consegue abrir um exemplo em C# e você vê basicamente a estrutura do C#. É claro que eu vou explicar isso aqui na Unity. Isso aqui é um código básico, só para você dar uma olhada do que é cada coisa, eu documentei aí. Enfim, coisa meio inútil, né? Alguém tem alguma dúvida até agora? Eu nem questionei isso. Não? Nada? Ninguém quer falar? Então, antes do intervalo, rapidamente, eu só vou
que eu tô perdido, só um minuto. O que eu ia falar? Como criar qualquer coisa, 4... Tinha que ter o 5 aqui, né? Eu não tô achando. Aqui o 5 aqui, ó. Vocês querem já ver essa parte aqui ou vocês querem ir pro intervalo? Pode falar? Manda bala aí que eu quero essa... Cara, eu esqueci de falar uma coisa antes pra vocês. Eu sou meio doido. Então eu vou falar um par de besteira, eu acho, e eu sou meio assim agitado. Então podem ficar à vontade pra falar as coisas e perguntar, criticar ou sei lá, qualquer outro questionamento da vida ou do mundo ou visão das coisas. Bom, vou continuar aqui então, ó. O básico de PO. Eu tava fazendo esse slide, aí eu parei na metade porque eu percebi que o slide ia ser meio inútil. E eu vou apresentar ele do mesmo jeito. Por quê? Porque seria meio inútil. Porque é programação, tá ligado? Você vai apresentar programação por slide. Mesma coisa que eu escrever o código ali no quadro. É uma coisa inútil, medíocre. Então, se a professora faz isso, perdão por ter falado. Mas eu falo isso para todos os professores mesmo, então. Basicamente, eu vou fazer uma pequena introdução de C#, porque C# é fundamental para você programar na Unity, tá bom? O C# é uma linguagem aí da Microsoft que você geralmente vai fazer coisas online com ela. Então, por exemplo, você vai tem o .NET, que é uma ferramenta da Microsoft que você consegue abrir várias ferramentas. Você consegue produzir tudo online com a Microsoft utilizando C# e ali os programas que a C#, né, que a .NET oferece para você. Tá bom? Mas nesse caso a gente vai usar a .NET e a C# para fazer jogos. Então a gente tem a programação orientada a objetos, que é um paradigma de programação. Existem vários paradigmas de programação. Nós temos o paradigma estruturado, que é, por exemplo, C, Assembly. Tudo bem que Assembly não é muito estruturado, porque Assembly é a linguagem mais muito bruta de máquina. Nós temos ali linguagem binária, né, que é como um processador funciona. A Assembly, que vai fazer ali linguagem de processadores para ir para a linguagem máquina. E aí a gente vai ter o C, que vai trabalhar ali para comunicar com a Assembly, né? E o C é estruturado, a gente vai trabalhar com o paradigma de programação orientada a objetos. Não dá para eu mostrar aqui, né? Que fica aparecendo minha sombra. Baseado na criação de classes e objetos. Classes e objetos, a gente vai abstrair o mundo. Então, o que é uma classe e um objeto? É uma abstração do mundo, brother. Então, se eu quero fazer uma garrafa, eu vou criar uma classe garrafa. E aí, se eu quero um objeto garrafa, eu pego essa classe e eu instancio um objeto garrafa. Então, tudo que eu quiser fazer do mundo, eu vou criar uma classe. Classe computador, classe garrafinha, classe caneta. Então, classe é uma abstração do mundo. Se eu quiser criar uma cadeira, eu vou criar uma classe... Minha letra é horrível, hein? Uma classe cadeira. Não sei escrever cadeira, se estiver errado, professora de português. E aí eu vou criar uma classe cadeira. Melhor eu evitar escrever no quadro, né? Vou mostrar uma falha na ortografia. Escreve maior na próxima. Maior? Vou fazer o quadro assim. Então você tem uma classe e essa classe é uma abstração do mundo. Classe computador, classe mouse, classe teclado, classe qualquer coisa. Então tudo dentro do nosso jogo vai ser classe. Então, inimigo, classe N. É que eu escrevo em inglês, beleza? Então... vocês vão ter que entender inglês, foda-se. Porque tudo vai ser programado em inglês, bro. Você vai para uma empresa, se bem que a maioria das empresas programa em português no Brasil, né? Enfim, programa em inglês que é melhor se você quiser ganhar em dólar na gringa. Então, classe N, classe boys, classe, sei lá, player, classe computer, qualquer outro tipo de classe, a gente vai criar para abstrair o mundo. Essas classes, elas podem se comunicar com uma outra classe. Classe cadeira se comunica com classe mesa para formar a classe escritório. Então, classe é uma abstração do que eu quero construir. Objeto é o meu computador instanciado, minha cadeira instanciada. Minha cadeira é um objeto. Se eu jogar em vocês vão perceber que é um objeto. Fisicamente, no caso, vai ser virtualmente dentro do nosso jogo. Classe é a abstração de como construir essa cadeira. Então, essa cadeira aqui, ela tem um manual de como ela vai ser construída. Como o ferro vai ser entortado, qual que é a milimetragem desse ferro, qual cor vai ser usada nesse ferro, qual que é o estofado disso aqui, qual que é o parafuso que vai ser usado
e como tudo isso aqui vai ser integrado. Tudo isso aqui é uma classe. Então a empresa tem o diagrama lá de como construir a cadeira, que é chamada classe. Objeto é a cadeira funcionando para vocês, beleza? Então, nós temos aqui classe e objetos baseia-se na criação de classes e objetos para organizar o código e permitir o desenvolvimento complexo. Então, imagina um desenvolvimento extremamente complexo, que é um jogo. Eu tenho que abstrair tudo isso aí em várias classes. Se eu fizer tudo isso num código estruturado, por exemplo, C é estruturado, linha por linha da esquerda para a direita, linha por linha da direita para a esquerda, que é compilado, linha por linha. Então, na orientação a objetos não é assim. Ele vai ficar, eu estou no arquivo aqui, ele vai pular para a posição 70.000 da memória, voltar para cá, ficar voltando, pulando. Então, ele vai fazendo uma mesclagem de tudo isso aí. Beleza? TO é um modelo de programação baseado na aproximação do mundo real com o mundo virtual por meio da criação e interação entre objetos. Uma cadeira interage com o objeto mesa. Então, o objeto cadeira interage com o objeto mesa, o objeto cadeira tem sua classe, o objeto mesa tem sua classe. Atributos do código, métodos, atributos. São o que a cadeira pode fazer. No caso, ficar parada. Mas o computador, o que o computador pode fazer se eu tivesse um objeto computador? O computador pode ligar, desligar, operações matemáticas, operações de interface. Então, o que é uma função, um método? Operações que aquilo ali pode fazer. Ligar, desligar, no nosso exemplo aqui. Beleza? Então nós temos aqui classe objeto, como construir o carro. Objeto, o carro construído. Celta, Corsa, Fiat Uno. Comprar o Celta aí. Quem quer um Celtinha? Fusquinha, tinha que ter colocado um Fusquinha aqui. Pilares da programação a objeto. Abstração, acabei de falar para vocês. A gente vai abstrair o mundo real em diagramas de como construir isso. Encapsulamento, fundamental para quê? Para ficar organizado, para que outro programador incompetente não destrua seu aplicativo e para que você não destrua seu próprio aplicativo. Então a gente vai encapsular isso aí para proibir que outros códigos interfiram no meu código atual. Então, por exemplo, por que eu vou encapsular as coisas? Encapsulamento? Por que eu vou encapsular as coisas? Porque suponhamos que eu tenho a cadeira da cor preta aqui dentro. A cadeira na cor preta. Só que lembra que eu falei que as classes interagem entre si? Imagina a classe mesa. Imagina a classe mesa interagindo com a classe cadeira. Aí a classe mesa fala, olha, cadeira, foda-se, a sua cor agora é azul. Aí do nada minha cadeira fica com a cor azul. Porque a classe mesa conseguiu alterar a classe cadeira. Que absurdo é isso? Não pode. Só a classe cadeira vai interferir na classe mesa. Portanto, a gente vai pegar isso aqui, vai colocar um cadeadinho de proteção aqui. E se a gente quiser mudar a cor, a gente vai falar, classe cadeira, eu quero mudar a cor da classe mesa. Faça isso por mim. Isso aqui é um método. E por isso que a gente vai utilizar métodos para fazer encapsulamento. E o encapsulamento a gente vai encapsular variáveis. Todo mundo aqui sabe o que é variável? Né? Então, a gente vai ter variáveis, as variáveis vão ser encapsuladas. A gente vai ter métodos e os métodos vão ser encapsulados, a não ser que a gente queira métodos públicos que podem ser alterados por outras classes. Portanto, 99% do nosso código é encapsulado e apenas 1% é público, porque eu não quero que programadores incompetentes ou você mesmo destrua o seu próprio código. Herança. Puta merda, isso aqui é meio difícil, mas herança é fundamental na programação orientada a objetos. Por quê? Porque eu não quero ficar escrevendo 1000 vezes a mesma coisa. Então deixa eu dar um exemplo básico para vocês. O que toda pessoa pode fazer? Toda pessoa pode andar, dormir, comer, beber água. Só que cada um aqui é um indivíduo único. Você é único, você é único, você é único, todo mundo é único. Portanto, uma pessoa, todo mundo tem características que uma pessoa tem. Porém, cada um é único. Portanto, você herda as características de pessoa, você herda as características de pessoa, você herda as características de pessoa. Isso aqui herda as características do computador. Ou seja, herança, obviamente o nome já diz, você vai herdar
características de outras coisas. No nosso caso, a gente vai herdar características de outra classe. Então, se uma classe herda outra classe, significa que tudo que a classe cadeira tem, se eu estiver herdando na classe mesa, tudo que a classe cadeira tem e não seja encapsulado, eu vou conseguir herdar na classe mesa. Isso aqui vai ficar mais claro porque tem, por exemplo, variáveis de manipulação como protect, private ou public. O protect eu poderia modificar, o private não. O public qualquer um pode modificar, né? Poliformismo, o nome já diz, são várias formas. Poliformismo. Por que poliformismo? Porque dentro eu posso criar... Tá escrito errado? Bom que falei que meu português não é o foco, né? O forte. Então, polimorfismo, beleza. Polimorfismo. O que acontece com o polimorfismo? Vai ficar mais claro na hora que a gente estiver programando. Mas, porém, basicamente o poliformismo eu posso ter várias formas numa mesma classe. Ou seja, o método dormir. Pode ter o método dormir com pijama, o método dormir sem pijama, o método dormir peladão, o método dormir sem tomar banho, o método dormir sem escovar dente, entendeu? Um método dormir pode ter várias formas. Comer, você pode ter várias formas. Você pode comer de pé, comer andando, comer deitado, não comer. Beleza? Aqui é basicamente mostrando a abstração, né? Então a aeronave. O que é uma abstração de avião? Um avião é uma abstração. Por quê? Porque eu tenho vários modelos de aviões. Eu tenho o modelo da Embraer, da Boeing, da Azul. A Azul é uma companhia, mas enfim. Da Embraer, da Boeing. Só lembro dessas. Mamífero. Eu posso ter vários mamíferos. Vaca. Vaca é um mamífero. A gente também é mamífero. Então a gente pode ter vários mamíferos com características diferentes. Portanto, isso é uma abstração, beleza? C# como POO em jogos independentes. Basicamente aqui eu vou mostrar para vocês a interface da Unity e como você vai identificar isso. Using Unity Engine. Eu estou importando a biblioteca da Unity. Namespace. Me ferrou. Calma aí que eu sou... Então, é porque... Qualquer coisa vocês têm esses slides aí. Ah, vocês conseguem abrir aí também, tá? Realmente vai ser difícil. Cara, eu vou dar o zoom, porque o zoom eu consigo carregar, mexer aqui. A gente tentou conseguir um data show melhor, mas... infelizmente não tivemos. Ó. Tá vendo agora? Nossa senhora, agora ficou... Ixi, agora eu não sei dar de zoom. Consegui. Namespace. O que é um namespace, meu parceiro? Namespace é eu criando a minha própria biblioteca. Using Unity Engine. Importando a biblioteca da Unity e todas as funções que eu quero usar dentro do motor gráfico da Unity. Quando eu coloco namespace, eu estou criando a minha biblioteca. Não é esse nome técnico, mas enfim, vocês podem chamar de biblioteca, eu permito. Não sei se os caras que programaram, enfim. Eu estou criando a biblioteca Media Lab. Portanto, se eu quiser usar a classe humano, eu teria que colocar no próximo código using Media Lab, beleza? Portanto, aí eu teria acesso à classe humano. Aqui vai ficar claro, tá vendo esse mono behavior? É uma herança. Eu estou herdando mono behavior na classe humano. Então a classe humano tem características de mono behavior, que é uma classe da biblioteca Unity Engine. Então, se eu não tivesse using Unity Engine, eu não conseguiria utilizar mono behavior. Eu não teria acesso. Eu tenho que importar. Da mesma forma, se em outro código eu quiser usar a classe humano, eu vou ter que importar Media Lab, que consequentemente no compilador vai importar Unity Engine. Vocês não vão ter que saber disso, mas teoricamente é o que acontece embaixo dos panos. Void Start. Void significa vazio no inglês. Nulo, sei lá. Cadê o professor de inglês? Não tá mais aqui. Void, ó, tá ali, ó.
Void seria tipo assim, void, vazio, sei lá. Void porque não vai me retornar nada, brother. Um método pode retornar funções primitivas, ou pode retornar variáveis primitivas, ou complexas. Complexas seria que você constrói, objetos, né? Tudo na programação objeto, eu vou explicar mais pra frente. Beleza? Enfim, como eu não estou retornando nada, essa é uma função padrão da Unity para qualquer código funcionar dentro da Unity. Na interface da Unity tem que ter o MonoBehavior para ele estar na interface da Unity. E para que ele seja iniciado na Unity, na hora de você dar play no seu jogo, tem que ter a função Start. Start porque é a primeira coisa que acontece. Depois a gente entra na Update, que é a coisa mais importante para você não destruir o seu jogo. É uma função loop infinito a cada ciclo de máquina dentro do seu jogo. Portanto, o update vai ser frequentemente void start chamado uma única vez quando o jogo é iniciado ou quando a cena é iniciada. Vai ter várias cenas dentro do jogo, cena menu, cena jogo, cena game over. Quando a cena é iniciada, start é chamado, loop é chamado a cada frame do jogo. Se você tiver 1 bilhão de códigos com loops, esse cara vai ser chamado. E você tiver vários fors, for each, vários for aqui dentro, fazendo coisas complexas, por exemplo, modificar a imagem, fazer cálculo algorítmico, você vai destruir o desempenho do seu jogo, você vai travar até a sua máquina. Então, vocês compreenderam que o start vai ser chamado e o update sempre vai ser chamado? São coisas padrões de MonoBehavior. Se eu tirar o MonoBehavior daqui, meter o facão nele, no caso, Ctrl Delete, né? Não vou conseguir mais utilizar Start e MonoBehavior, beleza? Alguma dúvida, meus parceiros? Não? Então aqui, ó, basicamente eu sublinhei Namespace Media Lab, eu estou criando minha própria biblioteca Media Lab. Dentro da minha biblioteca Media Lab tem a classe humano. E aqui eu fiz para vocês um exemplinho, ó, que eu vou ter que tirar o zoom. Ó, então, o Namespace Unity Engine tem a classe MonoBehavior e milhares de outras classes que vocês vão aprender. O Namespace Media Lab, que foi que eu criei, tem a classe Player, a classe Enemy, a classe Fire e a classe Menu. Eu posso criar sub-bibliotecas. Então, por exemplo, divisão hierárquica por pastas dentro da biblioteca. Então, por exemplo, eu posso criar o MediaLab.boss. E aí, se eu quiser utilizar as classes que são referentes aos inimigos, boss, eu teria que dar MediaLab.boss. E aqui está um exemplo de como utilizar isso. Ó, Using Engine Media Lab humano. Então, eu estou criando minha própria biblioteca Namespace Media Lab. Então, em outra classe, ó, na classe teste, eu estou importando o Unity Engine, eu estou importando Media Lab, e eu estou importando MediaLab.boss. Portanto, eu vou ter acesso a todas essas classes aqui, ó. Tanto da Unity Engine, quanto da Media Lab, quanto da MediaLab.boss. Beleza? Aí aqui eu consigo mostrar para vocês também, ó, um código aleatório. Eu estou importando as 3 bibliotecas. Agora, dentro desse código, eu posso usar qualquer função, método ou variável que tem essas bibliotecas aqui. Novamente, vocês têm isso aí no material de apoio. Meu Deus do céu, eu sou muito leigo. Ah, consegui. A gente vai ter acesso a esse material? Já tá no PC aí, brother. Não, mas online, na sua casa? Você tem pendrive? Cara, eu posso... É porque são 6 GB. Eu não sei onde eu colocaria 6 GB. Ó, outra coisa é válida lembrar. Cada PC aqui tem um compartimento na aba de trabalho que ele não vai ser apagado. Esses PCs apagam tudo que você faz depois que ele desliga. Tem um compartimento que o nosso querido Igor criou para nós com 20 GB que não vai ser apagado. Portanto, vocês não vão poder mudar de PC. Esse PC vai ter, você vai ter que marcar território, mijar na cadeira aí, para ter o PC como seu, porque suas informações vão ficar salvas nele. A não ser que alguém, durante a semana, apague ela, né? Então, sorte suas. Quer dizer, sorte ou azar, né? Depende. Então, se vocês quiserem trazer um pendrive, colocar no pendrive os arquivos e levar para casa de vocês, eu recomendo. Eu vou tentar disponibilizar depois
A videoaula vai estar gravada, né? E eu vou tentar disponibilizar depois para vocês também esses arquivos em algum lugar, né? O problema é só a quantidade de memória que eu vou ter que gastar. Por exemplo, eu não quero pagar um drive para disponibilizar isso. Se a UFMT pagar para nós. Mas, por exemplo, esse material aí que você consegue colocar no seu pendrive, você vai conseguir levar os arquivos do jogo inteiro. 100% do jogo. Você vai conseguir modificar. O jogo tá feito lá. Você vai abrir, conseguir mexer cada código que você quiser, entendeu? Aqui, ó. Explicar um pouco sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis são variáveis. Eu posso criar uma... Variáveis. Variáveis são características, melhor falando, do que sua classe vai ter. Então, por exemplo, qual que é a variável dessa garrafa? A variável é cor branca e tampa cinza. Mas a tampa já seria outra classe. Então a gente tem duas classes aqui. A classe garrafa e a classe tampa. A classe tampa tem a variável cinza com a variável diâmetro. Variável é tudo aquilo que muda, né? Tudo aquilo que não é constante. É. Então, por exemplo, a velocidade que o seu personagem vai pular, que ele vai cair. Exatamente. Variável é tudo que recebe valor? É. Tudo. Variável é tudo que você quer armazenar valor. Bom ponto. Tudo que você pode mudar. Então, eu quero armazenar o valor do peso disso aqui. Eu vou colocar dentro de uma variável. Peso 15 gramas. Entendeu? Variável vida, variável fome, variável violência, variável poder, variável luminosidade, variável temperatura, variável... Brother, tudo é variável. Variável na física. Você tem, matematicamente falando, né? Você tem o eixo x e y. O que é uma variável aqui? Se eu estiver falando em relação ao tempo, né? Eu vou ter a variável aqui, por exemplo, 5 segundos, 10 segundos. E aí eu posso ter várias funções. Função exponencial, afim, derivada, máximos e mínimos. E cada ponto aqui seria uma... Matematicamente falando vai ficar complexo, né? Porque é uma abstração, nada a ver. Enfim, variável é tudo que você armazena valor. Então, por exemplo, variável int, que é um inteiro, que cada linguagem de programação vai ter um tamanho de memória, vai armazenar vida. Variável life... Por que eu coloquei life math? Matemática da vida. Não sei, foda-se. Enfim, ignora isso. Variável booleana seria, por exemplo, verdadeiro e falso. Então, nós temos variáveis primitivas. Int. Uma variável int armazena o inteiro. Números inteiros são números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números contínuos, um número inteiro é discreto. Ele não pode ter vírgula. Um número contínuo, que no caso seria um float, ou booleano, são números decimais. Ou seja, são números que podem ser divididos bilhões de vezes e você nunca vai achar o final da divisão. Beleza? Então, números quebrados são números float, double, falando em programação. Números contínuos. No mundo, tudo é contínuo, claramente, né? Por exemplo, o som é contínuo, o ar, a temperatura, foda-se. Float, primitivos, do tipo booleano, recebe dois valores, verdadeiros e falsos. Beleza? Então, se eu quiser atribuir valor como verdadeiro e falso, eu utilizo o booleano. Valor inteiro, eu utilizo o int. Se eu tentar pegar um int e colocar um valor quebrado, o código vai dar erro. Valores flutuantes, booleanos, ou valores flutuantes. Nós temos o double, que é para números muito grandes. Nós temos o float, que é para números grandes, porém não tão grandes. Isso é o quanto o computador vai conseguir alocar de memória na hora da compilação. Para vocês é indiferente, mas é só assim, quanto mais você sabe de arquitetura de máquinas, melhor você fica na programação, né? Luiz, então, booleano, float, inteiro, são tipos de variáveis? Tipos primitivos de variáveis. Por que tipos primitivos? Tudo que é primitivo, ele vem por padrão na linguagem. Ou por padrão... É porque o computador, ele tem a memória. Claro, vou tentar explicar da forma mais simples possível. O computador, você tem a memória. A memória são várias partições, você tem vários tipos de memória. Mas isso é indiferente para nós nesse caso. Porém, a memória ela é dividida em partições. Para você alocar um tipo int, você usa um tamanho pequeno, porque ele não pode crescer muito.
Mas imagina um tamanho flutuante, um tamanho que é quebrado, discreto, tamanho contínuo, que você pode pegar 5,5555 bilhões de vezes. Por exemplo, o número π. O número π é finito? Infinito, exatamente. O número π, eu teria que alocar uma partição gigantesca de memória, correto? Só que o número booleano, por exemplo, verdadeiro e falso, eu preciso de muita memória do computador para colocar sim ou não? Falso ou verdadeiro? Não, eu preciso de um tamanho pequenininho de memória, menor do que do int. Mas imagina para alocar essa classe. Essa classe vai memória pra caramba. Como que eu vou alocar essa classe? Essa classe ela é encadeada, ela tem várias posições de memória. Então, para alocar essa classe, eu vou ter uma posição de memória aqui, uma posição de memória aqui e uma posição de memória aqui, que compreende cada parte dessa classe. Isso aqui está tudo com o endereço encadeado um para o outro. Então, tipos primitivos são tipos que vêm da minha própria linguagem. Cada linguagem tem seu tipo primitivo. Então, no nosso caso, para a linguagem C#, tipo primitivo int, inteiro, float, número quebrado, double, número quebrado muito grande, booleano, verdadeiro e falso. O cara tem um lapso de memória, tá ligado? Booleano, verdadeiro e falso. String. Exatamente. String é um tipo primitivo interessante, porque ele é um tipo primitivo que não é primitivo, mas isso é indiferente para vocês, considera como primitivo. Bom, ele basicamente não é primitivo, porque ele tem várias posições na memória que direcionam uma para outra, é uma lista encadeada. Mas enfim, para nós é primitivo, porque ele é padrão da memória, da linguagem de programação, beleza? O que é um tipo não primitivo? São os tipos que eu vou criar, que seria classe cadeira. Portanto, eu posso ter uma variável da classe cadeira, claro que eu posso. Se eu tenho uma variável da classe cadeira, ela não é uma variável primitiva, porque fui eu que criei. Variáveis primitivas vêm da própria linguagem e elas são essenciais para criar variáveis não primitivas. Então, dentro de uma variável classe que não é primitiva, eu vou ter várias variáveis primitivas, ou juntamente com variáveis que não são primitivas. Então, dentro da variável classe, eu posso ter variável primitiva, variável que outra variável que eu criei, por exemplo, a classe mesa, que não é uma primitiva. Vai ficar mais claro quando a gente começar a programar os códigos. Que se eu não... Meu Deus do céu, vocês tinham que ter intervalo. Aqui, ó. Vou fazer mais rápido. Vida. Eu estou criando uma classe vida, pegando variáveis públicas, como vida total e vida máxima, ou seja, eu vou poder atribuir valores. Construtor. Então, eu estou construindo a classe vida, toda classe tem um construtor. Ou seja, a primeira coisa que vai ser chamada quando eu chamar a classe vida, nesse caso, vai ser esse construtor. Ele é público, ou seja, um construtor por natureza tem que ser público, e eu posso fazer uma sobrescrita de construtores. Eu posso ter vários construtores. Public vida com float, public vida com int, publica vida com, sei lá, qualquer outra coisa. Então daqui é um construtor. Quando eu chamo essa classe vida, a primeira coisa que meu código executa é meu construtor para construir a minha classe. E o que eu faço no meu construtor? Diz.vida, eu pego essa vida máxima, diz.vida máxima, e eu atribuo o valor inicial que eu estou passando como parâmetro dentro da minha função construtor. Beleza? Vai ficar mais claro mais para frente. E aqui é uma função set vida total. Ou seja, é um método ou função que ele é privado, portanto não teria utilidade nenhuma, eu tinha que ter deixado ele público. Ou seja, nenhuma classe fora da classe vida, só a classe vida consegue acessar esse método, porque ele está como privado. O padrão é privado. Se eu não colocar public aqui, ele vai ser privado por padrão. Aqui tinha que estar escrito, vou escrever na parede, aqui tinha que estar escrito public, para mim ter acesso, por exemplo, na classe humano, da vida.setVida e passar a vida. Mas nesse caso, como ele não tem privado, é público, ele não iria funcionar. Por exemplo, eu tenho, sei lá, pegar um cogumelo que dá vida. Esse objeto humano vai interagir com o objeto do cogumelo. Ele não conseguiria acessar isso. Não, porque é privado. Aqui tinha que estar público. Para, por exemplo, humano.cogumelo.setVida vai dar erro de compilação. Mas se tivesse público, não iria dar erro.
Aqui é só novamente mostrando, ó. Então, para me criar uma função que seja instanciada dentro do espectro da Unity, que eu vou explicar mais pra frente, ela tem que herdar MonoBehavior. A maioria das classes você não vai utilizar MonoBehavior. MonoBehavior é só para ser executado no jogo. Mas, por exemplo, para mim colocar classes secundárias dentro da classe vida, eu não preciso instanciar com MonoBehavior. Beleza? Ixi Maria, tinha mais uns vídeos aqui, mas vocês têm que ir pro intervalo. Ah não, aqui ó, vídeo para você escrito errado, graças a Deus. Aprender C# em casa. É uma playlist que eu não assisti, porém acredito que talvez seja boa. Para você aprender um pouquinho de C# em casa, porque vai ser essencial. Então, por gentileza, assistam vídeo de C# na casa de vocês, porque os códigos são complexos. Eu escrevo que nem um maníaco, então os códigos são complexos. Eu uso muita abstração, porque isso é essencial para a vida. Então, veja o material de apoio, por gentileza. Se vocês não assistirem, eu não vou poder ficar parando muito. Basicamente é isso aí, vamos pro intervalo?